Então, gente, meu nome é Paulo Escotelaro e esse é mais um Papo Reto sobre contabilidade. Vamos pegar mais um ponto da matéria, tá? Contabilidade, e tentar tornar mais acessível. Nós estamos no vídeo número 9, relativo à quarta parte da aula 3. E do que trata a aula 3? A aula 3 ela trata das contas na contabilidade, tá certo? E neste vídeo nós vamos continuar a ver a classificação das contas que nós vimos no vídeo 6 e vamos ver o plano de contas, tá legal? Nós já vimos a classificação das contas segundo a teoria patrimonialista, que classifica as contas em contas patrimoniais, que são os bens, direitos, obrigações e o PL, e contas de resultado, que são as despesas e receitas. Tá bom? Nós já vimos isso aí. Beleza. Mas existem outras classificações. Então, vamos ver o segundo tipo de classificação das contas, que é a teoria personalista, que considera a relação das pessoas da empresa com esses 6 elementos aí: os bens, direitos, obrigações, o patrimônio líquido, as despesas e receitas. Tá legal? Segundo esse critério de classificação, que é a teoria personalista, que tem a ver com as personas, as pessoas da empresa, as contas podem ser contas dos proprietários, conta dos agentes correspondentes e conta dos agentes consignatários. Tá bom. Mas e aí, o que quer dizer? São os nomes meio diferentes, mas é fácil de entender, tá? Primeiro, as contas dos proprietários são o quê? São aquelas contas pertencentes aos donos da empresa, aos proprietários, que estão preocupados diretamente com o quê? Com as despesas, as receitas e com o resultado que vai para o PL na conta lucros acumulados. Bom, espera-se que a empresa dê lucro, então vai para a conta lucros acumulados, certo? Então as contas do proprietário são 3, são as despesas, as receitas e o patrimônio líquido. Tá aqui, ó. As contas proprietárias são o PL, as despesas e as receitas, tá? E as contas dos agentes correspondentes? As contas dos agentes correspondentes são aquelas relacionadas às pessoas que se correspondem com a empresa, que mantêm uma relação de compra e venda com a empresa, que são geralmente quem? Clientes e fornecedores. Olha lá, se o cliente ele compra da empresa a prazo, a empresa passa a ter um direito, certo? E se o fornecedor vende a prazo para a empresa passa a ter uma obrigação. Então, as contas dos agentes correspondentes são os direitos e as obrigações, tá? Direitos e obrigações. Beleza. E a conta dos agentes consignatários? O que é consignar? Consignar é deixar algo sob a guarda de alguém, tá? Então, essas contas dos agentes consignatários são as contas guardadas pelas pessoas que trabalham na empresa. Coisas essas que estão consignadas, ou seja, sob a guarda dos funcionários da empresa. E quais são essas coisas? São os bens da empresa. E quais são as contas dos agentes consignatários? São somente os bens. Então nós temos despesas, receitas e PL como contas dos proprietários, certo? Direitos e obrigações como contas dos agentes correspondentes e somente os bens como contas dos agentes consignatários. Tá bom? Tá bom. E o terceiro tipo de classificação das contas é a teoria materialista, que classifica as contas como contas integrais ou elementares, também chamadas de elementares, ou contas diferenciais, também chamadas de derivadas. Tá bom. Vamos entender? Beleza. As contas integrais ou elementares são os BDO, bens, direitos e obrigações, que são as contas que integram o patrimônio. Contas mais elementares. É o elementar, é o básico. Tá beleza? Tudo bem. E as contas diferenciais ou derivadas são as despesas, as receitas e o PL. Vamos entender assim: as contas derivam das contas elementares, tá? Essas contas diferenciais ou derivadas derivam das contas elementares. Então, todas essas classificações caem em provas, mas eu confesso que eu vejo mais a teoria personalista, que divide as contas em patrimoniais e de resultado. E vejo também a próxima classificação, que divide as contas de acordo com o grupo do plano de contas. É uma classificação mais específica. Assim, por exemplo, a conta não é considerada só uma conta do ativo.
o ativo passa a se dividir em ativo circulante, né? Ativo circulante, que são os bens e direitos de curto prazo, ativo não circulante e ativo não circulante. Tá? E outros que nós vamos ver, tá bom? Então eu falei aí uma quantidade de palavras, né, sem explicar. Bem, para entender isso nós temos que ver quais são esses grupos e o que é o plano de contas. O que é o plano de contas? O plano de contas é um plano, um planejamento, uma previsão de contas que vão ser usadas pela empresa no seu funcionamento. Tá? O contador da empresa ele faz um elenco, ou seja, uma lista com os nomes de todas as contas que a empresa vai usar. Conta caixa, né? Conta móveis e utensílios, e assim vai, nome das contas, o nome das contas. Tá? Mas essa lista, esse elenco que o contador ele faz, tem que obedecer à legislação. As leis 6404 de 76, 11.638 de 2007, 11.941 de 2009, assim vai. Todas as leis. O contador ele não pode dar o nome que ele quiser. Vamos dizer, ele pensa assim, eu não vou chamar a conta de veículos. Na minha empresa eu vou chamar de conta possante, carango. Não dá. A lei diz que se a empresa tiver automóveis, eles serão registrados numa conta cujo nome vai ser contas veículos. E essas contas elencadas, elas são classificadas em contas de ativo, passivo, receitas e despesas. Tá? E cada grupo desse é subdividido em subgrupos. Tudo isso para que as contas sejam melhor especificadas. Tá? Então, o que é o plano de contas? É um elenco, ou seja, uma lista das contas utilizadas pela entidade. Cada grupo vai ter um número assim, ó. Veja lá, vamos lá, vamos ver. 1, ativo, 1 para as contas do ativo, 2 para as contas do passivo, 3 para as despesas e 4 para as receitas. Aí vem os subgrupos e as contas que estão dentro desses subgrupos. Tá? No ativo nós temos ativo circulante, que são os bens e direitos a receber até o final do exercício seguinte. Exemplos. Vamos dar exemplos aqui. Caixa. Caixa é um bem. Bancos conta movimento. É o quê? Um bem. Duplicatas a receber a curto prazo, em curto prazo. O que é? É um direito. Estoque de mercadoria. São bens. Tá certo? E assim vai. Esse nome circulante, por que esse nome circulante? Ativo circulante. Esse nome circulante é porque, como são bens e direitos que podem ser vendidos, ou seja, circular no mercado, ou seja, são direitos que a empresa vai receber em curto prazo de tempo, esses ativos são circulantes, eles vão circular rápido, eles têm mais liquidez. O que é liquidez? Liquidez é a capacidade de o bem poder se transformar em dinheiro, de ser vendido e virar grana para a empresa. Tá legal? Então, eles são bens circulantes, eles estão circulando rapidamente. Eles são vendidos, eles entram, saem, circulam. O outro subgrupo do ativo é o ativo não circulante. Ativo não circulante. Temos ativo circulante e ativo não circulante. E o ativo não circulante, ele se subdivide em ativo não circulante RALP, que é ativo não circulante realizável a longo prazo, tá? Por exemplo, duplicados a receber no longo prazo, após um ano, após o término do exercício seguinte. Ativo não circulante, investimentos, imobilizado e intangível. Vamos entender cada um deles facilmente, tá? O que é o ativo realizável a longo prazo? Esse aqui, ativo realizável a longo prazo. São os direitos a receber após o término do exercício seguinte. Aí eu vou ter que explicar, né?
Vamos lá. Geralmente o balanço ele é feito no último dia do ano, tá? E esse balanço vai dizer o quê? Ele vai dizer o que a empresa tem de bens, direitos e obrigações. A empresa pode ter direitos que serão recebidos no decorrer do ano seguinte, que são chamados direitos de curto prazo, e que vão fazer parte do ativo circulante, tá bom? Mas a empresa pode ter também direitos que só serão recebidos após o término desse próximo ano. Aí eles vão ser direitos realizáveis a longo prazo, que fazem parte do ativo realizável a longo prazo, tá? Por exemplo, no dia 31 de dezembro de 2000, eu estou fazendo lá o balanço. Os direitos a receber no ano de 2001 são de curto prazo, e os direitos a receber de 2002 em diante são de longo prazo. Aí você diz, mas direitos a receber no longo prazo? Sim, eles existem. Não existe financiamento, existem financiamentos que duram 36, 60 meses ou mais? Então, eles serão realizáveis a longo prazo. Tá? O outro grupo de contas é o grupo do ativo investimentos, que são o quê? São imóveis para renda, por exemplo. Tá? São investimentos da empresa. Tá? O terceiro subgrupo do ativo não circulante é o ativo imobilizado. Tá? Que são o quê? Segundo a Lei 6404, artigo 179 da Lei 6404, são bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia. Tá? Por exemplo, computadores, imóveis, né, imóveis onde a empresa vai funcionar, instalações, máquinas e equipamentos, veículos, eles fazem parte do ativo imobilizados. Presta atenção, porque são bens móveis e imóveis aqui, tá? Cuidado com a pegadinha, tá beleza? Então, e o último subgrupo do ativo não circulante são os bens incorpóreos, chamados de ativo intangível. Lembra que nós vimos os bens intangíveis? Por exemplo, marcas, patentes, tá legal? Beleza. Já o passivo é formado pelo passivo circulante, pelo passivo não circulante e pelo patrimônio líquido. Tá, vamos entender cada um deles. Passivo circulante são as obrigações a pagar no exercício seguinte, no curto prazo. Por isso que é circulante. Tá? Por exemplo, duplicatas a pagar no curto prazo. Até quando? O término do exercício seguinte. Certo? Nós não entendemos o que é curto prazo. É até... Então, terminou em 2000 aqui. 2001 é o próximo ano. Curto prazo. 2002, 2003, 2004, 2005... longo prazo. Tá? Então, duplicatas a pagar no curto prazo. Salários a pagar. Impostos e taxas a recolher. O que é recolher? Recolher é recolher aos cofres públicos. Pagar ao governo. Tá certo? E o subgrupo 2.2, qual é? O passivo não circulante. Que são o quê? São as obrigações a pagar após o término do exercício seguinte. São duplicatas a pagar, por exemplo, duplicatas a pagar no longo prazo. Tá bom? E o subgrupo 2.3, qual é? É o patrimônio líquido, é o PL, que vai ficar no lado do passivo, equilibrando o balanço. Tá? E o que, por exemplo, exemplo de contas do patrimônio líquido. Quais são? Capital, lucros acumulados. O que vai acontecer? Nós temos o grupo 3 e o grupo 4. O grupo 3 são as despesas. E o grupo 4 são as receitas. De novo, a mesma coisa. Nós fazemos a confrontação entre as despesas e as receitas. Nós vemos lá que teve quanto que foi o lucro e nós jogamos no patrimônio líquido na conta lucros acumulados. Tá certo? Tá bom? Então, gente, nós vimos aí as classificações das contas, os vários critérios, e nós vimos também o plano de contas. Espero que eu tenha conseguido simplificar um pouco a coisa para vocês. Se vocês gostaram, deem o like aí embaixo. Se quiserem receber outros vídeos, se inscrevam no canal e ativem o sino, tá bom? Obrigado pela atenção e um forte abraço a todos. Tchau.